Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com vocês. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o nosso maravilhoso Deus e seus atributos. Vamos estar estudando hoje sobre a plenitude de Deus nessa segunda aula e vamos entender o que isso quer dizer referente ao Senhor nosso Deus. Para iniciarmos, eu gostaria de convidar você a fazer uma leitura comigo em Jó, capítulo 26, versículo 14, onde o texto diz o seguinte: Eis que isso são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro. Vamos estar orando e pedindo a graça do Senhor sobre nós para que o próprio Espírito dele nos ensine a respeito do nosso Deus a partir das suas sagradas Escrituras. Oremos. Pai amado e querido, te louvo e agradeço a Deus pela oportunidade de estar, Senhor, mais uma vez abrindo a Bíblia e podendo estudá-la, Senhor, junto com os meus irmãos. Que o próprio Espírito seja nosso mestre, Senhor, e ele nos ensine as suas verdades, e inscritas, Senhor, nesse texto, inspiradas por ti, Senhor, nesses textos. E assim, ó Senhor, os nossos olhos possam abrir cada vez mais para a tua verdade e de quem tu és, para que assim também, Senhor, possamos gozar de toda a tua plenitude, como Paulo orou pela igreja de Éfeso. Também oramos da mesma forma, Pai. Ser nosso auxílio, nosso mestre nessa hora, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Para entendermos a plenitude de Deus, é necessário fazer algumas comparações. A criação, a natureza, ela não tem nada nela que seja autossuficiente, que ela consiga existir por si mesma, como nós, por exemplo. Nós, até o fato de nascermos, houve uma dependência dos nossos pais, das pessoas que nos antecederam. E quando nascemos, também dependemos dele para nos criar, para nos alimentar. Ao longo da vida, vamos tendo necessidade de alimento, de sol, de relacionamentos sociais e uma infinidade de outras coisas que precisamos para viver. Com Deus ele é diferente. Ele é total e absolutamente completo em si mesmo. Ele é pleno. Nada pode ser crescido ou tirado dele. Ele tem tudo o que precisa em si mesmo para ser o que é. E nada na criação é assim. Todas as coisas dependem ou daquilo que Deus já criou ou depende dele. Como João diz no início do seu evangelho, ele fez todas as coisas e nada do que foi feito se fez, ou seja, fez a si mesmo. Foi Deus quem criou todas as coisas e dele todas as coisas dependem. Mas Deus de nada depende, ele não depende da gente, não depende do universo, não depende da criação para existir ou para ser o que ele é completo em si mesmo. Por isso que nós dizemos que Deus ele é perfeito. A ideia de perfeição na Bíblia e na teologia é aquela ideia de uma coisa tão completa que não precisa ser acrescentado nada ou tirado nada. Deus não tem como, na verdade, ser tirado nada dele ou acrescentar qualquer coisa a esse Deus, porque ele já é perfeito. Ele já é completo, ele já é a totalidade de todas as coisas que possamos imaginar. Então, reforçando essa ideia sobre a plenitude de Deus, vamos entender que então Deus ele não tem necessidade de nada externo a ele. Ou seja, tudo que ele criou, tudo que existe no universo, os anjos, seja as realidades espirituais, ou seja, as realidades naturais, as nossas, todas essas coisas criadas por ele, ele não tem necessidade dela. Ele não precisa dela. Essas coisas não acrescentam nada a Deus. Deus não precisa de alimento. Deus não precisa de ar. Deus não precisa do sol. Deus não precisa de água. Deus não precisa de nada. Ele se basta. Se todas as coisas deixarem de existir no universo, Deus continua sendo Deus. Deus ele continua sendo a essência dele. E nada vai ser tirado a Deus se caso o universo deixasse de existir completamente. Também Deus não tem necessidade nenhuma de relacionamento. Isso é uma coisa que é interessante. Porque existe a questão de um relacionamento necessário e existe a questão de um relacionamento voluntário. O relacionamento que ele tem com a criação é um tipo de relacionamento voluntário. Deus, ele se relaciona conosco de forma voluntária. Foi ele quem nos buscou. Foi ele quem desceu à terra. Foi ele quem procurou o homem para salvar o homem.
E ele tem prazer nessa relação de forma voluntária, não necessária. Não é que Deus precise desses relacionamentos. Nós precisamos, nós somos seres sociais. E por conta dessa nossa necessidade de relacionamentos, a gente tem um relacionamento que é chamado de necessário em vez de voluntário. Nós dependemos dos relacionamentos. Por exemplo, a cultura, a nossa fala, né, tudo isso foi desenvolvido por conta dos nossos relacionamentos. Se você tivesse sido criado isolado da sociedade, de qualquer coisa, vivesse num quarto desde pequeno, você ia ter sérios problemas cognitivos, você não ia ter desenvolvido a sua fala, você não ia ter desenvolvido o seu cérebro, enfim, muitos sentimentos iam ser confusos, porque a construção do nosso ser se dá no relacionamento com o outro. E é um relacionamento totalmente necessário. Nós somos carentes do relacionamento e esses relacionamentos nos constroem. Isso é uma coisa muito importante. Por isso que a Bíblia fala muito da comunhão, da importância dos relacionamentos, porque os relacionamentos, eles nos fazem. Nós somos frutos, por exemplo, dos relacionamentos com nossos pais, com os nossos amigos. Nós aprendemos com eles, nos desenvolvemos com eles. Então, tudo que nós conhecemos de mundo foi através das pessoas com quem nós convivemos. E aí tem uma questão importante sobre essa questão da comunhão e relacionamento, é aquilo que a Bíblia vai trazer, que os mais companhias corrompem os bons costumes, ou seja, dependendo do tipo de relacionamento que nós temos, nós podemos ter desenvolvido um tipo de emoção, de conhecimento, de uma mente saudável, ou alguns tipos de relacionamento podem ter sido tóxicos e destrutivos. Geralmente, pessoas que têm sentimentos muito ruins foram pessoas que ao longo da vida tiveram relações tóxicas, sofridas, de maus tratos, de pessoas que sempre abusaram, de pessoas que nunca incentivaram, nunca deram afeto, nunca deram carinho. Isso é uma coisa muito importante. Assim como os relacionamentos podem ser curadores, eles podem também serem doentios. E é importante a gente agora, quando tem esse conhecimento, aprender a se relacionar de forma correta com os outros, mantendo um certo distanciamento com aqueles que são tóxicos e se aproximando daqueles que são pessoas mais saudáveis, com quem nós possamos aprender. Ou se a gente é saudável, se a gente tem uma certa maturidade muito boa e sabedoria, a gente pode se relacionar com as pessoas doentes para tentar ser cura para elas. Como Jesus. Jesus era um ser completamente saudável, ele buscava relacionamento, mas nesses relacionamentos ele mais oferecia do que ele apreendia para ele alguma coisa, porque ele era o médico, ele que era a sabedoria, ele que era o guia, então e ele que tinha o amor perfeito para oferecer. Então os relacionamentos são isso e é muito importante. Uma vez que Deus ele não tem necessidade de um relacionamento para conosco e o seu relacionamento é voluntário, nós temos necessidade de um relacionamento com Deus, porque Deus é um ser como Jesus, na verdade ele é, o próprio Jesus, e Jesus é Deus, então ele é um ser com quem nós podemos nos aproximar para aprender dele, aprender a linguagem dele, receber do amor dele, do afeto dele, do carinho dele, da compaixão dele, de ouvir a sua sabedoria, o seu conselho, de ser dirigido por ele, aprender a cultura do próprio Deus, e sermos construídos nesse relacionamento com o nosso Deus. É muito importante o nosso relacionamento com Deus, porque se nós formos construídos por conta das relações que nós temos uns com os outros, então nós vamos também ser reconstruídos na relação que nós temos com o Senhor, nosso Deus. Outra coisa também que nós aprendemos sobre a plenitude de Deus é que Deus ele não é influenciado por nada. Não existe nada que influencie Deus. Às vezes a gente fala em oração, por exemplo, de que a gente em oração pode mover a mão de Deus, de que a gente pode tocar o coração de Deus, de que Deus pode se sensibilizar conosco. Na verdade, todas essas ações de Deus para conosco são ações voluntárias, escolhidas por Ele mesmo, porque nós não temos capacidade de influenciar Deus com qualquer coisa que nós venhamos a fazer, mesmo porque no caso Deus ele não é pego de surpresa.
Deus ele não é surpreendido, ele não é manipulado. Isso é muito importante a gente entender. Deus não é manipulado, nem por nossas falas, nem pelos nossos sentimentos. Sabe quando a gente às vezes quer fazer com que as pessoas tenham pena da gente, então a gente faz cara de triste, aquelas coisas? Isso não interfere nas emoções, no sentimento, em Deus, isso não interfere. O ato de Deus ter compaixão para conosco é um ato voluntário da parte de Deus para conosco. Ele que escolhe qual sentimento ele vai ter para conosco. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 9, onde ele diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ou seja, nenhum artifício nosso manipula Deus ou influencia Deus. É voluntariamente o sentimento dele para conosco. E o bom é que ele, o próprio Deus, ele é um Deus compassivo, assaz benigno, misericordioso, amoroso. Como essas características já pertencem ao próprio Deus, ele então usa o seu próprio ser, a sua própria característica em nosso benefício. Não que nós venhamos a ter criado nele esses sentimentos. Na verdade, é ele que escolhe qual desses sentimentos, qual dessas características dele, desses atributos, que nós não vamos falar mais lá para frente, né? Ele escolhe para ter conosco. Então, esses discursos de algumas igrejas que falam por aí de que você pode exigir de Deus qualquer coisa, se você faz isso ou faz aquilo outro, Deus fica em dívida com você, na verdade, isso é uma grande balela. O ser humano tem trabalhado muito ao longo da sua história sobre essa questão da meritocracia, a gente querer achar que a gente merece de Deus alguma coisa por a gente viver assim ou assado. O fato de que nós não conseguimos, por mérito, conquistar qualquer coisa da parte de Deus, é que a humanidade estava sendo destruída e estava condenada à morte. Foi necessário Deus agir gratuitamente, que é através da sua graça, uma teologia tão importante para Paulo, que ele resolveu adotar para poder salvar a humanidade. Sem a graça, sem esse favor imerecido da parte de Deus, nós talvez já estivéssemos todos mortos, a humanidade já estaria toda destruída, e se ainda não estivéssemos todos mortos e destruídos, mas esse seria o caminho de toda a humanidade, né? Mas Deus, na sua graça, resolve salvar aqueles a quem Ele ama, aqueles escolheu e elegeu antes da fundação do mundo, como nós já estudamos na escola dominical em lições anteriores, né? Então nós entendemos que nada externo a Deus lhe é necessário. Os relacionamentos de Deus são voluntários, não são necessários, ele não tem necessidade nesses relacionamentos. E também entendemos que nada pode influenciar os sentimentos, as ações de Deus. Ele age como ele quer, como lhe apraz, conforme o beneplácito de sua vontade. O bom é que a sua vontade é beneplácita, como Paulo fala lá aos Efésios, no capítulo 1, né? E aí, para reforçar isso que nós estamos falando, por exemplo, Jó mesmo vai dizer lá em Jó 22, do 2 e 3, o seguinte: pode o homem ser de algum proveito para Deus? Aí a resposta é não. O sábio só é útil a si mesmo. Olha que interessante, o sábio com toda a sua sabedoria não tem serventia nenhuma para Deus. Por isso que Jesus ele vai dizer assim que ainda que nós fizéssemos tudo o que foi mandado fazer, ainda assim seríamos servos inúteis. Por quê? Porque Deus não precisa da gente. É a maior ilusão achar que Deus precisa da gente. Como o texto de Jó está dizendo, o sábio só é útil a si mesmo, né? Aí ele continua dizendo: será que o Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo? Será que ele tem algum lucro se você for perfeito em todos os seus caminhos? Olha que perguntas interessantes, né? Deus ele nos chama à justiça, ele ordena inclusive que sejamos justos. Ele ordena, né, que nós sejamos perfeitos em nossos caminhos. Mas essa exigência de Deus, esse mandamento de Deus para nós, na verdade só tem benefício para nós mesmos. Nós é que vamos ser beneficiados se vivermos por uma vida justa e andarmos de forma perfeita nos nossos caminhos. E o próprio Deus dá recursos, inclusive, para que vivamos uma vida piedosa, justa e caminhamos corretamente nesse mundo, como Pedro diz lá em segunda epístola dele, não é? Mas o próprio Deus não se beneficia. O fato de sermos justos não beneficia Deus.
O fato de sermos perfeitos ou andar de forma correta não beneficia Deus, porque de fato nada disso é proveitoso a Deus, não acrescenta nada a Deus. Por quê? Porque Deus, ele é pleno. Plenitude quer dizer exatamente isso, necessidade de mais nada. É isso que ele está dizendo. Mas vamos para frente e entender que, na verdade, nós é que dependemos da plenitude de Deus. Nós somos totalmente carentes da plenitude de Deus. Vamos ler esse texto de Atos, onde Paulo fala lá aos filósofos de Atenas, né? Ele diz o seguinte, ó: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nós é que dependemos de Deus. Nós não damos vida a Deus, nós não damos o ar para que ele possa respirar. É ele quem nos dá essas coisas. Paulo continua dizendo aos atenienses: de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar a Deus, se porventura, tateando, possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. E aqui ele acrescenta algo muito importante, diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Ou seja, se não podemos acrescentar nada a Deus, Deus é quem acrescenta a nós. É dele que nós dependemos. Deus não depende de nada, mas nós dependemos completamente de Deus. Essa parte final do versículo 28 é muito importante, porque ele diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, fora de Deus não existe vida. Fora de Deus não conseguimos fazer nada. Quando Jesus diz lá no seu sermão aos discípulos, em João 15, né? Permaneçam em mim e a minha palavra permaneça em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Ele está dizendo uma grande verdade que nós não podemos negligenciar, não podemos esquecer. Nós somos totalmente dependentes dele, completamente. Isso na esfera da vivência da existência e isso também na esfera do serviço, da obra de Deus, dessa existência espiritual, dessa missão que nós vivemos no mundo, né? Porque depois Jesus vai, nesse mesmo capítulo, dizer que nós somos enviados para fazer a sua obra, né? Então nós dependemos dele para tudo que nós precisamos fazer, não só para existir, mas para fazer. As obras das nossas mãos, os resultados que nós queremos ter na vida, depende completamente do Senhor. Nós dependemos completamente dele. Sem ele, não só não existimos, mas sem ele nada conseguimos fazer também, né? É totalmente necessário Deus nas nossas vidas. Se o Senhor lhe tira a bênção de nós, nós falimos, essa que é a verdade. Tem muitas pessoas que se vangloriam, né? Você tem, por exemplo, aquele texto lá de Daniel, que Nabucodonosor, quando ele olha para toda a Babilônia, ele se vangloria, porque ele que fez tudo aquilo. E aí uma voz do céu chama ele de louco, e aí torna ele uma espécie de animal, ele fica por vários tempos daquela forma. Depois, quando ele volta à razão, ele glorifica Deus e reconhece que só Deus é o Senhor, e é que todas as coisas que são feitas por conta de Ele que dá as condições, é Ele que exalta, é Ele que prospera, é Ele que dá a vida, é Ele que faz tudo, né? Tem aquele texto bem conhecido também de Deuteronômio, onde ele diz assim que eu é quem dou a capacidade, os recursos para vocês alcançarem riquezas. Então o homem não pode se gloriar achando que ele é mais capaz do que os outros. As pessoas mais ricas, né, dizendo assim, eu sou melhor, eu sou mais capaz, eu tenho, né, autossuficiência e tudo. Na verdade, isso tudo é graça de Deus na vida dessas pessoas. Se não fosse Deus, elas não teriam nada. Agora, é importante dizer que o pobre não é que ele seja desgraçado, né? A gente usa essas expressões, né? Mas o que eu quero me referir é assim, que o pobre, pelo fato de ele ser pobre, não quer dizer que ele não tenha a graça de Deus. Ele tem a graça de Deus.
Só que o pobre, às vezes, ele não usa todos os seus recursos que ele tem e às vezes ele está privado, não da graça dele, mas está privado de recursos que o possibilitariam de crescer profissionalmente, crescer financeiramente, crescer em outras áreas da sua vida. A gente sabe do fosso social que existe em muitas partes do mundo, entre esse fosso entre ricos e pobres, as dificuldades em que muitas pessoas se encontram, a falta de acesso a uma boa educação e muitas outras coisas. Então, o pobre não é que ele não tenha graça para enriquecer. Na verdade, ele é desprovido de outros recursos que poderiam lhe auxiliar. Mas a graça também está nele, porque independentemente de uma pessoa ser salva ou não, a graça de Deus permanece sobre todos. Jesus disse isso. Ele fala, por exemplo, de que o sol de Deus nasce sobre justos e injustos. Essa é graça de Deus sobre todas as pessoas. Mas eu estou me referindo principalmente a essa questão do rico, só para nós entendermos que o rico não é que conquistou a parte de Deus. Não, ele dependeu de Deus para isso. Foi Deus que deu todos os recursos humanos que ele tem, todas as capacidades de liderança, de gestão, de sabedoria, criatividade, enfim, todas essas coisas, Deus é que colocou nele. E outras pessoas também têm e podem desenvolver todas essas coisas. Todos podemos se tornar líderes, todos podemos se tornar pessoas com boa gestão. Agora, tem pessoas que têm perfil, né, para isso e outras não. Outras se dedicam a outras áreas da vida. E é a questão de descobrir dom, descobrir quais perfis que tem, né, quais são os talentos. Então, isso não tem a ver com a questão de ter graça ou ser uma pessoa desgraça, né, que não tenha a graça de Deus nesse sentido. Mas esse texto mostra para nós que nós só vivemos, nos movemos e existimos em Deus. E aí, entendendo então, como vimos até agora, de que Deus ele é pleno, ele é autossuficiente, Paulo vai dizer uma coisa muito importante para nós, que está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 19. Olha o que Paulo diz. Paulo está fazendo uma oração, como no versículo 16, que ele diz: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Aí no 19 diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Essa é a oração de Paulo. E uma vez que nós podemos nos encher da plenitude de Deus, nós vamos ser beneficiados, aperfeiçoados pela plenitude de Deus. O nosso relacionamento com Deus ele é possível por conta do próprio Cristo, que abriu esse novo e vivo caminho para acesso ao Pai. E aí, nesse acesso que nós temos ao Pai, acesso a esse ser pleno, existe nele aquilo que pode ser a nossa... que efetua o nosso crescimento espiritual e que produz em nós uma maturidade até chegar à perfeita varonilidade de Cristo Jesus, como Paulo fala também em Efésios. Então, quais são as características da plenitude de Deus que podem ser beneficiadas a nós, que nos abençoa, que nos transforma e que nos torna, de fato, seres que nem Ele? A proposta, a ideia, né, de sermos imitadores de Deus como filhos amados, né? Então, o primeiro item que nós podemos ver de uma característica desse ser pleno é que ele é um ser espiritual. E isso também tem repercussão para nós. Jeremias, o Senhor lhe diz o seguinte: eu darei a vocês o meu espírito. E aí Jesus, uma vez que ele entende que Deus ia derramar o seu espírito sobre todos os seus eleitos, daqueles que nele crescem, ele diz o seguinte: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Né? A relação que nós temos com o Senhor é uma relação espiritual. Ele é quem possibilitou isso. Ele, sendo Espírito, ele deu o seu Espírito, se doou a nós e fez com que houvesse essa relação de Espírito para com Espírito. Aquilo que Paulo vai dizer lá em Romanos, né, que o meu Espírito testifica com o Espírito de Deus, que somos filhos de Deus. Então, o aperfeiçoamento nosso começa por conta dessa relação espiritual que foi possibilitada pelo próprio Deus. Ele derramou do seu Espírito em cada um de nós. E por isso podemos testificar isso. Por isso podemos nos aproximar de Deus. Podemos ter essa relação íntima com o Senhor, que também é Espírito.
Mas outra relação que nós temos com Deus, da sua plenitude, da sua característica para conosco, é de que Deus ele é santo. Se Deus ele é santo, ele quer que nós vivamos uma vida santa. E ele possibilita essa vida santa uma vez que nós ganhamos essa relação íntima com ele, porque ele vai nos santificando, ele vai nos purificando, ele vai tirando de nós todas as imundícias e vai nos dando recurso, forças espirituais para que nós vivamos a vida santa também. Porque como ele mesmo diz no Antigo Testamento, e Pedro também repete, né? Sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. O Senhor é santo e ele exige que nós, que venhamos a ter essa relação com ele, sejamos santos igual a ele. Mas também Deus ele tem características na sua plenitude que nos abençoa, como por exemplo, Deus é amor. E aí João diz, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nessa relação que nós temos com Deus, um Deus totalmente amoroso que nos ama, que derramou do seu Espírito em nós, por conta Paulo fala sobre isso, né? Que o Deus derramou o seu amor para conosco, nos dando o seu Espírito que em nós habita. Então, essa relação amorosa de Deus para conosco também nos aperfeiçoa no amor. E aí nós precisamos amar a Ele, amar ao próximo, para sermos aperfeiçoados. O maior vínculo de perfeição, segundo João, é o amor. Se nós queremos alcançar algum tipo de perfeição nesta vida, nós temos que amar. Porque Deus, que é um ser perfeito, um ser completo, um ser pleno, ele também é um Deus de amor. E ele exige que nós amemos. Tanto que os maiores mandamentos estão relacionados ao amor. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Deus, na sua plenitude, também é luz. E João diz uma coisa muito interessante, dizendo assim que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O Senhor, ele habita na luz inacessível, né? Inacessível, como Paulo fala, né? Mas essa luz iluminou o mundo, como João também diz. Ele veio a nós, nos iluminou e nos transportou, o próprio Cristo, das trevas para a sua maravilhosa luz. E fez cada um de nós luz também. Nessa relação que nós temos, o aperfeiçoamento acontece quando nós nos aproximamos da luz e nos tornamos luz como o Senhor. É interessante que na mitologia tem a história de um ser, né, semideus, que ele ganha umas asas de cera e resolve voar. E conforme ele vai voando e vai admirando o sol, ele vai querendo viajar cada vez, né, voar cada vez mais alto em direção ao sol, as asas dele vai se derretendo e ele cai e morre. Na nossa relação com Deus é diferente. Quanto mais da luz nos aproximamos, mais perfeito nos tornamos, mais íntimo nos tornamos dele e mais igual a ele. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos transformados de glória em glória ao contemplar a imagem do Senhor, ao contemplar o próprio rosto do Senhor, que é um rosto, né, de luz, de um brilho próprio, a qual também nos ilumina a vida, torna-se direção para nossas vidas, se torna para nós, essa ideia de iluminação na Bíblia, essa ideia de claridade na Bíblia tem muito a ver com conhecimento. Geralmente luz é conhecimento e trevas é ignorância. Então a gente vai se aproximar do Senhor, que é um ser de luz, que é um ser onde tem toda a sabedoria do conhecimento, né? A gente se aproxima da verdade, a gente se aproxima daquilo que nos faz ser conhecedor. E quem conhece não erra, porque o erro é uma consequência do desconhecimento de Deus. Então essa que é a ideia de nós nos aproximarmos do Senhor, conhecendo cada vez mais o Senhor. Quando conhecemos o Senhor, nós estamos nos aproximando da luz do Senhor. E Deus, na sua plenitude, ele é sabedoria, como acabamos de falar, né? Toda a sabedoria está em Deus. Ele é o ser sábio. E todo aquele que se aproxima de Deus tem que temer a Deus, porque temer a Deus é o princípio da sabedoria, como diz lá em Provérbios. 1 Samuel 2,3 vai dizer que não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e ele pesa
na sua balança todos os feitos das pessoas. Ou seja, Deus, ele, por ser um ser de sabedoria, de muito conhecimento, ele acha tolo muitas das coisas que nós falamos. Ele acha arrogante muita coisa que falamos. Então, nós, nessa relação com Deus, estando diante de um Deus tão sábio como ele é, nós temos que ser mais humilde. Nós temos que fechar mais os lábios e aprender mais do que falar, né? Para que assim a gente possa, de fato, beber do próprio Deus. Mas também lá em Jó vai dizer que com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. É em Deus que está essas coisas. E se nós alcançarmos essa sabedoria conhecendo Deus, nós nos tornamos mais perfeitos, né? Tiago, na sua epístola, ele fala sobre isso, né? Que nós temos uma sabedoria do mundo que é animal, terrena e diabólica. Mas ele diz assim que todo dom perfeito vem do alto, do Pai da luz, onde não há sombra nem variação de mudança. Então esse conhecimento perfeito de Deus faz com que nós também consigamos ser perfeitos, e ao se tornar perfeito pelo conhecimento de Deus, nós aprendemos a controlar a própria língua, já que Samuel está dizendo que nós devemos aprender a fechar a boca para não sermos arrogantes. Então, de fato, como o Tiago vai dizer, a gente vai controlar a língua, que é um elementozinho que faz uma grande desgraça, né? Ele usa a expressão de uma pequena fagulha que põe fogo numa mata inteira, né? Também do leme do navio, que controla todo o navio. De fato, a língua ela pode ser bênção ou pode ser maldição. E saber usá-la é sabedoria, né? Aprender a usar a língua para ser bênção, para ser saúde. O provérbio fala, né, também sobre essa questão de que a palavra do sábio é medicina, né? Então, de fato, quando nos aproximamos de Deus, conhecemos mais de Deus, temos essa relação desse Deus pleno em sabedoria, nós aprendemos a usar melhor nossos lábios para que sejam palavras temperadas como sal, como Paulo fala, boa para edificação, né? Que sejam palavras que constroem e não destroem. Nós temos que aprender a usar nossos lábios, e só nessa relação com o nosso Deus pleno e sábio que nós vamos conseguir isso. Por fim, irmãos, Deus é autossuficiente. Nada podemos fazer que altere o que Ele é. Ele foi quem fez tudo o que vemos, mas é independente dela e de nós. Ele faz tudo o que desejar. Como vivemos e nos movemos, tem existência nele e somos totalmente dependentes dele. Glória e humildade diante dele. De fato, nós temos muito para aprender de Deus ainda, né? E hoje nós vimos só sobre a plenitude de Deus, e quanto mais aprendermos dele, mais vamos alcançar a sabedoria, vamos alcançar a luz, o amor, a santidade e a espiritualidade que pertencem a Deus e Ele doa a cada um de nós. Nós vamos falar depois sobre essa questão de quais são os atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, né? Atributos incomunicáveis são como esse da plenitude, são coisas que existem em Deus e que não pode existir em nós. Nós não conseguimos ser plenos em nós mesmos, autossuficientes. Só Deus, Ele é pleno. Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os cantos ao mesmo tempo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós não conseguimos estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Então são atributos incomunicáveis. Mas o mais belo do aprendizado que nós vamos ter de Deus são os atributos comunicáveis, que são os que nós falamos agora, né? Que são os atributos que estão nele e Ele se doa. Ele comunica esses atributos a nós na relação conosco, e nós, ao absorver, vamos tornando o que Ele é, como Paulo também dizia. Então, continue participando desses estudos, não deixe de assistir os próximos vídeos. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo, né, nos comentários. Compartilhe também com outras pessoas para eles poderem assistir depois. E até a próxima aula. Que Deus os abençoe.